Evangelho de João. Eu pensei que não ia conseguir chegar aqui hoje à noite. O enjoo é tão grande, a barriga dói. Graças a Deus parei de ter ânsia de vômito. As outras coisas ruins também pararam. Fiquei mais preocupado com o dente e aí veio da outra coisa. Mas Deus é bom. Bem, 4. João, Evangelho, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 7. Amém? João, Evangelho, capítulo de número 4. Glórias a Deus. Diz assim, né? O título nós conhecemos, estamos sempre pregando sobre essa mulher aqui. Já viu isso? Foi a palavra que Deus botou nessa tarde no meu coração. O versículo 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam, não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse a ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens contigo o que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tem aí água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seus animais? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele ou nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse Jesus: tu disseste bem, tu não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora vive contigo também não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta, tu és o Messias. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Aí vamos pular aqui para o versículo 26. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Papai, tu és lindo, maravilhoso. Senhor, seja Deus a glória. Aleluia, Senhor. Vamos conhecer um pouco da história dos samaritanos, a parte sociocultural. A Bíblia vai dizer, nesse mesmo livro de João, capítulo 1, verso 11, que ele veio para os judeus. A Bíblia diz que ele veio para os seus. E nem todos os judeus receberam Jesus como mestre Messias. É verdade. Livre-arbítrio que Deus deu. Mas ele veio para os judeus. Ele veio para tirar o povo da escravidão espiritual, da cegueira espiritual. E fez isso usando Moisés lá atrás. Quando o povo estava cativo
lá no Egito, nas mãos de Faraó, que era uma grande potência, um homem mau, cruel, e fez de que o povo judeu fosse tratado como escravo, suas crianças, seus homens, suas mulheres, viviam em casas mal construídas, chovia dentro, quando chovia, porque naquela época a chuva não era constante, né? Mas ali Deus permitiu que aquela nação, os hebreus, como eram chamados por Faraó, estivesse ali servindo a Faraó tanto tempo com muita escravidão, debaixo de chicote. E Deus vai usar agora Moisés para libertar aquele povo. E no meio de um caminho que Deus preparou para que o povo peregrinasse e saísse da escravidão, dando, usando a vida de Moisés para profetizar, para avisar a Faraó que depois de 10 pragas que Deus iria mandar, e mandou até para o Egito, iria na 10ª praga trazer uma consequência de morte, e uma morte violenta. E aí Deus falou com Moisés, disse para Moisés falar para o povo, matar cabritos, pegar o sangue do cabrito, aspergir nos umbrais das portas de suas simples, casas, porque Deus iria enviar a 10ª e última praga, que era a morte. Haveria um anjo da morte que desceria do céu com ordem de Deus e passaria em todo o Egito, mas no povo de Deus nenhum cão iria morrer. E foi o que aconteceu numa certa noite. Eles se reuniram nas suas taperas, que não era nem para ser considerado casa, e o anjo da morte passou e feriu todos os primogênitos, matando todos os primogênitos, filhos de todos os egípcios, inclusive o de Faraó. Então nós estamos vendo aí o cuidado de Deus para o seu povo. Aleluia. E vamos ver Jesus agora, no ano 1 da sua existência, do seu ministério, saindo da Judéia, porque ele percorria toda Jerusalém, todo Israel, Judéia, Cafarnaum, Galileia. Ele andava por todo o Oriente ali, pregando a sua palavra em 3 anos de ministério. Escolheu 12 homens, sem sabedoria nenhuma. O único que tinha uma faculdade era Judas, que vem da cidade de Iscariotes, por isso é chamado Judas Iscariotes, onde formavam os maiores administradores, contadores, eram os homens bons na matemática, e ele o faz como tesoureiro aí entre os seus discípulos e sai para pregar o evangelho. Só que num determinado momento ele estava curando, libertando, fazendo a sua obra, e lhe deu vontade de passar por Samaria. E quem era Samaria? Essa cidade de Samaria. Por que os samaritanos não podiam ter Jesus como Messias, como mestre? Por que eles eram odiados pelos judeus? A ponto de, nas orações que os judeus faziam, eles oravam a Deus pedindo que Deus mandasse maldições para o povo samaritano. E eles oravam, batiam no peito e diziam: graças a Deus eu não nasci em Sicar, a cidade em Samaria. Graças a Deus que nós não somos dali. Eles batiam no peito, sem sabedoria. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, e alguns historiadores também, que no ano 722 a.C., o rei da Síria, por isso eu botei o nome dele aqui, o rei da Síria, Salmanasar, ele estava vivendo no tempo em que o último rei de Israel, Oséias, não o profeta Oséias, o último rei de Israel, se você for ver na história, é Oséias. E ele entrou em conflito com o rei da Assíria, trazendo isso, a população que era judaica, que habitava em Samaria, que até alguns termos era considerada como capital de Israel naquela época, acabaram sendo expulsos. Houve um tempo
da Babilônia, em que foram escravos, foram levados, e os poucos pobres remanescidos que ficaram ali em Samaria foram banidos. E quem o rei Salmanasar trouxe algumas pessoas e tomou a terra ali de Samaria e colocou estrangeiros, pessoas de outras nações, colocou estrangeiros ali naquela terra. Por que eu estou te dizendo a história? Porque olha que coisa superficial que vai trazer a diferença dos povos. Deus, quando enviou Jesus, o seu ministério, ele ultrapassa as barreiras sociais, ultrapassa as barreiras socioeconômicas. Deus não veio para o rico ou o pobre, Deus não veio para aquele que está lá no centro, aquele que está na igreja católica ou na cristã. Deus veio para todos. Aleluia, Deus. Deus veio primeiro para salvar os judeus. E independente disso, ele fazia a sua obra andando por Jerusalém, por Israel, pelas províncias lá, para ganhar também os gentios, os italianos e todas as outras tribos. Não tinha barreiras para Jesus. Ele trouxe a salvação, a cura e a libertação para aqueles que um dia um dos discípulos chegou a impedir que Jesus entrasse no prostíbulo. E ele disse: mas por que eu não posso entrar aí? E ele: não, mestre, o senhor é o mestre, vai entrar no lugar desse sujo. E ele disse: mas eu vim para os doentes. Eu não vim, o são não precisa de mim. Aí Jesus vai dizer, usando um discípulo para escrever aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, acerca de um dia um homem rico que chega diante de Jesus. Pergunta aí, ô mestre, o que eu posso fazer aí para ganhar a salvação que tu está pregando? Ele disse: olha, eu sei que tu é um homem rico, pega o que você tem, divide com as pessoas aí e vem. E ele foi embora, porque o rico não precisava de Jesus. Tem muita gente que diz que não precisa de Jesus. Do jeito que tá bom. Ele toma a cervejinha dele, vive a vida dele, não faz mal para ninguém, é trabalhador. Mas tem um lugar no coração que precisa ser preenchido. E nada pode preencher o coração do ser humano a não ser Jesus. Aí esses homens vão fazer, olha, o encontro com Jesus, com essa mulher samaritana, deveria ser chamado assim, a vitória do Evangelho sobre o preconceito. Você sabe o que certa vez aconteceu? A rixa foi ficando tão forte. Flávio José é um grande historiador também da Bíblia. Ele escreve, transcreve todos os fatos de Hebreu. Ele adorava, né? Já está na glória, o livro de Hebreus. E ele disse que no ano 19, aí é depois de Cristo, esse monte de gente que estava em Samaria, podemos dizer que eram estrangeiros, eles se uniram e, com raiva dos judeus, foram até Jerusalém. Estavam no meio de um culto. Eles espalharam ossos humanos sobre o altar e foram correndo embora. Isso trouxe grande indignação, porque eles profanaram o templo. Os judeus tinham mais adoração pelo templo do que por Jesus. Então isso trouxe grande conflito, mais raiva, mais ira. Então Flávio José vai dizer que isso é uma das coisas que contribuíram mais por isso. Aí a gente vai ver aqui, agora sim, na história desta mulher. Esta mulher estava todos os dias aí no poço que o pai Jacó, naquela época, havia construído para a sua época, para a sua família, para o seu povo. Jacó era descendente, né? Filho de Abraão, pai de José, o que se tornou governador no Egito. E Jacó teve uma história muito linda. E toda a Bíblia, quando fala de Jacó, sempre vai tocar no assunto de poços que Jacó abria. E os adversários fechavam. Mas um desses poços que ficaram abertos foi esse, em Samaria, em que a água não era potável.
Naquela época era uma água salobre, mas era água que mantinha o Oriente, aquela parte ali, né? A vida das pessoas. E esta mulher tinha sede comum, normal, todos nós bebemos água o dia inteiro. Ela foi até o poço de Jacó. A Bíblia vai dizer que quando ela chega lá, encontra um homem cansado, um homem com aparência de judeu. E ela chegou meio que de lado, pegou o baldinho dela, amarrou a corda, jogou lá para tirar a água. E interessante, Jesus estava sozinho. Mas Jesus só andava com a multidão. Mas sabe o que aconteceu? Tinha 2 caminhos para Jerusalém. E depois de Samaria, Jesus ia para Jerusalém por conta das festas. Mas desses 2 caminhos que levavam até Jerusalém, todos passavam por fora de Samaria, porque não queriam passar numa cidade amaldiçoada, que os judeus diziam que era, e não tinha nada de amaldiçoada. Era um povo simples, que adorava a Baal, outros deuses, mas que também criam no Deus de Israel. E a mulher samaritana estava ali todos os dias, como outras mulheres samaritanas, indo até aquele poço. O que eu acho bacana é que a Bíblia Sagrada vai relatar para nós, irmãos, que muitas mulheres fizeram parte da Bíblia Sagrada. Ruth fez história na Bíblia Sagrada, e fala o nome dela. Maria Madalena. Quem mais? Não me ajude aí. Esther. A rainha Salomé, Esther, Dorcas, quando morreu, as irmãs ficaram doidas pedindo que houvesse um milagre, porque ela fazia falta. Quantas mulheres fizeram coisas boas, e outras fizeram ruim, como Jezabel, que levou seu marido, né, o rei, Acabe, a feitiçaria, a idolatria. Aqui fez Dalila. Sansão pecar, Dalila. Mas outros, a Bíblia não põe o nome, só chama de a mulher samaritana. E quando ela vai até o poço de Jacó, ela vai encontrar Jesus, que era judeu, e ela sentiu que era judeu, e nem perto ela chegou, eu acredito. E Jesus estava sozinho, porque os discípulos, nós lemos, foi até a cidade Sicar, né, o centro comercial, comprar alimento para eles. Todos os 12, e ali ficou Jesus só. A multidão não estava, porque eles começaram a se afastar. Uns estavam de camelo, outros andavam atrás de Jesus de burrinho, outros a pé, e de uma cidade para outra era 6 quilômetros por hora. Cada hora Jesus andando, eram 6 quilômetros para chegar a uma cidade, para chegar a outra, 6 quilômetros por hora. Então ele estava cansado. Ele precisa beber água, mas a Bíblia vai dizer que ele é a fonte de água inesgotável, porque a água é um dos 7 símbolos do Espírito Santo. A água que ele disse para a samaritana que ia sair dentro dela, ela não estava entendendo, era algo espiritual. Mas agora não tem ninguém com Jesus. Eles deram a volta. Não vamos não. Outros disseram, não vamos por aqui não, deixa ele sozinho. Nessa cidade a gente não entra não. E aí Jesus vai sentar ali na beira do poço. E ele realmente não tem um balde. E ela disse, muito bem. Aí ela diz, mulher, me dá um pouco dessa água aí que você está tirando. Eu vou te dar água, você não deveria nem estar falando comigo, rapaz. Você é judeu, eu sou uma samaritana, você não gosta da gente. Então, para que você vai pedir água? Bebe você, dá o teu jeito. Aí ele disse assim, essa água que você está aí, que eu estou com sede, eu vou matar a minha sede agora e vou voltar a ter. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Essa sede será cessada. Ou seja, você não vai mais ter sede. Você não vai andar mais. Aí ela falou assim, peraí, você não tem um pau para tirar água, está me pedindo água, agora você está dizendo que você tem uma água para me dar, que eu nunca mais vou precisar vir aqui no poço? Opa, se você souber como é trabalhoso largar os afazeres domésticos para vir aqui catar água, para cozinhar, para beber, eu não vou precisar ver mais, essa água vai brotar de alguma forma lá em casa. Então, como é que tu vai fazer?
Eita, Deus. Como é que você vai fazer para beber essa água? Agora eu quero ver. Eita, Jesus. Como é que você vai fazer? Aleluia, Jesus. Aí ela vai ter esse encontro ali com Jesus. Aleluia. E ele vai dizer assim, mas eu não tenho essa água só para você. Eita, Aleluia. Eu tenho água para todos. Glória a Deus. E essa água vai jorrar de dentro para fora. Aleluia. Ela não vai só você beber ela de fora para dentro. É, Pai. Mas ela vai jorrar, ou seja, Jesus estava dizendo para ela, olha, a água que eu te der é a água da vida, é a vida eterna, é a salvação, é a transformação da tua vida, onde o choro vai cessar, onde as dores vão acabar, onde todo o mal vai sair, você vai ter essa água dentro de você, é a minha presença, todos os dias e todas as noites da tua vida, você não vai depender mais de nada, somente de mim, é essa água que eu quero te dar. Mas ela não entendia porque era algo espiritual. Aí Jesus, com muita sabedoria, vai dizer para ela agora você vai fazer o seguinte, vou te dar, mas você vai lá buscar o seu marido, porque ele também tem que beber essa água. Eita, Deus. Ela disse, sabe de nada. É, papai. Ele não é meu marido, não. Eita, Jesus, é maravilhoso. Você disse muito bem. Nem ele, nem os 5 que você teve. Eita Deus. E ela teve um impacto. Peraí. Como é que esse cara conhece a minha história? Como é que esse cara conhece a minha vida? Eu nunca vi ele mais gordo nem mais magro. Como é que ele sabe da minha vida particular? Irmãos, Deus conhece a nossa vida por completo. Ele conhece a nossa vida de uma maneira tão tremenda que ele escreveu assim lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ele disse para Jeremias, antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei. Ou seja, antes de você ser formado, antes da relação sexual do teu pai com a tua mãe, eu já sabia até o nome que a tua mãe ia te dar. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Glória a Deus. Sabe o que o salmista escreveu lá no Salmo 139, no verso 1, no verso 6, ele disse assim, Senhor, tu me sondaste e me conheceste, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Que Deus é esse que te conhece? Aleluia. Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sei que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já conhece. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta, porque não posso atingir. Aí vai lá no versículo 13 do Salmo 139, ele diz assim, os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado, ou seja, dentro do útero da mãe, e entretecido como nas profundezas da terra. Olha aí, Jesus está usando o salmista para dizer até essas pessoas que acabam matando a criança dentro do útero, né? Quando fazem o aborto, ele ainda não foi formado, mas ele na hora que fez o exame disse, você está grávida, tem alguma coisa ali, e se matar, você está matando uma vida. Ou seja, Deus conhece, e falou para aquela mulher, para ela ir lá buscar. E quando essa última palavra de Jesus, onde eu acredito que ela largou um pote de água e saiu desesperada para a sua cidade, e chegando lá, algumas pessoas viram essa mulher em pânico, e ela procurou não só aquele que vivia com ela, mas começou a chamar as pessoas, vamos lá, vamos até o poço do nosso pai Jacó, vamos lá, porque tem um homem que é profeta, ele é mestre, ele é o tal Jesus, ele conheceu a minha vida toda, eu não falei nada para ele, ele já adivinhou a minha vida toda, então tem profeta em Israel, vamos lá que esse homem conhece a minha vida, e vai nos abençoar, porque ele tem água viva para dar para cada um de nós. Glória a Deus. E as pessoas foram junto com essa mulher samaritana até o lugar que estava Jesus.
E interessante, irmão, bom é saber que Cristo nos conhece. Bom é saber que Ele conhece a nossa vida, o nosso nome, o nosso futuro, a nossa história, as nossas fraquezas, nossas limitações. Deus conhece, não é? O salmista diz: em paz eu me deito, logo durmo, porque tu quem? O Senhor nos faz repousar seguro. Ou seja, Deus conhece enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando, Ele está agindo em nosso favor. Nós estamos acordados, estamos trabalhando. Deus está nos livrando de um AVC, de um derrame. Deus está curando, mesmo que Ele venha, como foi o pastor. Veio lá o AVC, veio a enfermidade. O médico disse que ia ficar não sei quanto tempo. A sua tia, né? Não, Sua tia? amiga. Sua amiga, a mesma coisa, estava lá no casamento. Ou seja, o homem não entende as coisas de Deus. O homem é limitado. Ele não entende que Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele é o Criador. Embora os ateus, né, digam que Deus não existe, os hereges, embora algumas pessoas, como os maçons, como os próprios judeus hoje, lá em Israel, não acreditam que Jesus andou sobre a terra, o Messias, e ele tinha esse poder. Ele não era divino, ele não adivinhava a vida da pessoa, ele sabia quem era o Rogério, quem era a Cristina, quem era a Andréia, quem era o Paulo, quem era a Karen, quem era o Ronaldo. Deus já sabia antes de colocar o nome, antes do pensamento da Andréia saber que ia colocar Pablo. Deus já sabia, porque os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso pensamento. Ou seja, aquela mulher agora está voltando de Samaria, e eles desesperados, talvez alguns falavam para o outro: mas ele é o quê? Ele é profeta de Israel, ele é judeu, ele não vai receber a gente, ele não tem nada para nos dar, ele não se dão conosco. E ela disse: vem ver o profeta que está lá à beira do poço, é ele que está nos esperando para nos dar água viva. E eu acredito, irmãos, que naquele momento ali à beira do poço, Deus pôde se identificar. Aleluia. E acredito que ele tenha dito as mesmas palavras àquele monte de samaritano que foi junto com essa mulher. E ela levou seu companheiro. Porque, Samaria, essa cidadezinha de Sicar, quem vivia uma vida de divórcio era considerada, né, o status dessa pessoa era de prostituta. O divorciado, Israel, divorciado, não era assistido, as viúvas não eram assistidas. Então, em Samaria, o status da pessoa, né, igual no WhatsApp, o status da pessoa era de que ela, contraindo matrimônio, e essa mulher nos 5 casamentos esteve divorciando de um ou de outro, e esteve vivendo também maritalmente sem casar. Ou seja, ela era considerada uma prostituta naquele lugar. E nessa hora que ela chama os samaritanos, seus companheiros do seu bairro, da sua rua, e correm até o poço de Jacó, ela já estava vencendo todas as barreiras ali. Deus já estava trabalhando no coração dela, embora ela ainda estava curiosa para saber que água era essa, que ia brotar de dentro dela, conforme o mestre disse. Aleluia, Deus. Se com o testemunho dela para aquelas pessoas que moravam no seu bairro, na sua rua, ela dizendo: vamos até lá, porque o homem adivinhou a minha vida. Agora, quando esses samaritanos chegam ali no poço de Jacó, à beira do poço de Jacó, ali a água viva, que era Jesus, vai falar para eles também tudo o que estava acontecendo na vida deles. E agora eles vão dizer, se você ler o capítulo 4 até mais ou menos o fim, você vai ver que os samaritanos vão dizer, aqueles companheiros, seus vizinhos, vão dizer para ela: agora nós não cremos mais porque você disse isso para nós. Agora nós cremos que Ele é o Messias. Agora nós cremos que essa água que Ele te deu e que nos deu, realmente está fluindo. Aleluia, rios Deus. de águas vivas. Irmãos, o que é correr rios de águas vivas no nosso interior? Quando nós levantamos a mão para receber Jesus como Salvador, quando nós abandonamos o pecado, não que nós não sejamos pecadores, nós pecamos, mas temos um advogado agora, né? Temos um juiz,
pecamos, Deus nos orienta para não fazer mais, para nós nos consertarmos. Agora, quem vive lá fora na prática do pecado, vai pecando sempre para ele não vai examinar a vida como pecador. Ele vai continuar na prática do erro. Só que o salvo, aquele que recebe Jesus como Salvador, vem para a presença de Deus. Essa água que corre de dentro para fora, tem até um hino, né? Uma musiquinha que vai de dentro para fora, né? Esqueci quem é a moça que canta. De dentro para fora, que vai, a obra de Deus, ela vai sendo feita. Não adianta. Se você é careca ou cabeludo, se você é gordo ou magro, você vai receber Jesus e vai continuar do mesmo jeito. Jesus não vai fazer mais milagre. Não tem como Deus fazer milagre, é daqui para pior. Então, não é fora, não é exterior. Jesus muda o interior. Aleluia. A água viva sai. E aí você encontra alguém que está vivendo uma situação difícil. Você tem água para curar aquele momento dela. Você vai brotar de dentro do teu interior água viva, e essa água viva é a presença de Deus. Essa água viva vai inundar a pessoa que está te pedindo auxílio. Alguém, muitas vezes eu ia para o culto lá no Rio de Janeiro, eu ia para a igreja, eram 20, 25 minutos, meia hora a pé. Eu saía da minha casa, ia para os cultos semanais, não estava trabalhando na época, e quando eu passava em determinado lugar, né, eram vários lugares, várias vezes que eu passava, subindo ao bairro Mangueira para ir para a igreja, eu sempre estava ouvindo barulhos atrás de muro. E eu falava, por que todo dia de manhã que eu passo aqui com a minha Bíblia, eu passo louvando, indo para a igreja, tem pessoas que estão atrás vigiando. Aí um dia eu passei numa dessas casas e a pessoa saiu do muro assim, eu cheguei a me assustar e ela pediu oração. Ou seja, tem muita gente sofrendo, precisando dessa água que Jesus colocou dentro de você. Essa água que brota no teu interior vai jorrar, e esse rio que vai brotar vai alcançar pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão desgraçadamente vivendo uma vida dificílima, mas ela não consegue enxergar, porque o adversário da nossa alma secou o entendimento do ser humano para que ele não veja, não entenda que ela está sofrendo. Aí hoje ela está num tipo de sofrimento, amanhã ela continua com o mesmo sofrimento, mas vem outro. Depois de amanhã está ainda com menos os dois primeiro, mas vem outro. A mulher samaritana recebeu Jesus como Salvador e ela tratou de casar. Aleluia. Ela tratou de pôr a vida dela em ordem. Aleluia, Deus. A Bíblia não fala, mas ela recebeu água viva. Aleluia. E agora ela pode andar em Samaria. E os próprios discípulos disseram, não precisa mais você contar o que você encontrou com Jesus, que agora nós já sabemos Aleluia. quem é Jesus. Glória Ou seja, a Deus. quando você tem um encontro com Jesus, você conhece Jesus. Não adianta eu dizer para você, olha, Jesus faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Se você não provar de Jesus, se você não provar da água pura, da água cristalina, transparente, poderosa, água viva, se você não provar dessa água, essa aqui, ó, daqui a pouco eu tenho sede de novo. Mas essa aqui, Aleluia. ela vai saciar a minha sede. Glória a Deus. Ah, eu não vou ter mais doença, eu não vou ter mais isso, eu não vou ter mais aquilo. Aí, olha, só tem uma coisa. Amanhã eu estou melhor. Glória a Deus. Deus vai Aleluia. dando vitória, Deus vai dando cura, Deus vai dando libertação, Deus vai fazendo a obra. Porque se Ele nos conhece, Ele sabe a obra que tem na nossa vida lá na frente. Aleluia. A gente não sabe. Existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor. E ao redor existem demônios querendo atrapalhar a nossa vida, querendo destruir nosso casamento, querendo lançar enfermidade, maldições, feitiçarias. É verdade, Jesus. Que é o inimigo da nossa alma, aí fora ele é chamado de príncipe. Ele é príncipe desse mundo. Mas príncipe é uma patente bem inferior, porque nós servimos um general, um rei. Aleluia, Deus. Tem uma palavra em inglês que é King of King, né? Rei dos reis.
Ou seja, ele está acima de qualquer príncipe fajuto verdade, desse aí. Ele está se fazendo, né? Ele brama como leão. Ó, igual aqueles camaradas que põe uma fantasia para dizer que é uma coisa e não é. Ele brama, ruge como leão, ó. Faz até barulho para dizer que é leão. E não passa de um porco, não passa de um lobo, não passa de um derrotado. Ele sabe que já é derrotado. Ele sabe que os dias dele estão terminando. Ele sabe que a Bíblia Sagrada já deu o rumo para ele, que é lago com fogo e enxofre. Ele não vai mais atormentar o povo, mas o povo precisa entender que precisa de Jesus, que precisa ter esse manancial de águas vivas. Certa vez, eu me lembro agora, o Espírito Santo me faz lembrar Ezequiel capítulo 47. Lá em casa, ele estava num determinado lugar e o Espírito Santo falou com ele, Deus mostrou para ele, ó, tá vendo esse mar aí? Entra aí, Ezequiel. Aí ele entrou em águas que davam pelos calcanhares. Ele gostou da água. Entra mais um pouco, Ezequiel. Aí ele entrou, a água dava pela panturrilha. E ele estava gostando. E ele entrou mais um pouquinho. E a água já estava subindo. Talvez o Senhor deve ter perguntado para ele, está gostando, Ezequiel? Tô, eu sou essa água. Onde você vai entrando cada dia mais. E cada dia mais você vai tendo vontade de me conhecer. Cada dia mais você vai tendo vontade de estar na minha presença. Anda na minha presença. Ser perfeito. Tenha esse rio de água viva de dentro de você. Sabe por quê? Porque onde você estiver, no ambiente que você estiver, o mal não vai te abater. O mal não vai chegar à tua casa, à tua tenda, à tua família. Porque a água que eu der não te dará mais sede. Essa aqui você vai continuar vindo no poço de Jacó beber. É isso que ele estava querendo dizer para a mulher samaritana. Você vai continuar trazendo o seu baldinho. Você vai continuar vindo no poço de Jacó até a água ser canalizada, até o projeto e o futuro acontecer. Você vai continuar vindo aqui, mulher, mas o que você não está entendendo é que a água que eu sou e que estou te dando vai fazer com que de você muitos bebam. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu alcanço você, você alcança seu marido, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, sua família, sua parentela. É por isso que Deus separa a gente, é por isso que Deus chama a gente, para a gente fazer a sua obra, porque agora somos nós que estamos fazendo a obra de Deus, falando do amor de Jesus, dizendo para os nossos familiares, né? Olha, Jesus quer te dar uma água que você não vai ter mais sede, ele não vai entender. Aí você vai ensinar a ele que água é essa, porque Jesus diz, eu sou a água da vida. Ou seja, a água que nós temos sede, que é essa água que todos os dias vamos ter sede, e se nós não bebemos, teremos problemas de saúde. Mas existe uma água que ela é a saúde, ela é saúde espiritual, ela é saúde física, é ela que faz a gente todos os dias levantar e agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma semana, né? Pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa mãe, pelos nossos parentes. E quem vai fazer eu ter esta convicção é Jesus. Aleluia. É Ele que é essa água, é Ele que vai saciar minha sede, é Ele que todos os dias eu vou querer beber dessa água. E eu acredito que aquela mulher, quando entendeu, ela disse, Senhor, me dá essa água, eu quero. Aleluia. A princípio, ela achava que era um mistério. Uma água que eu não preciso vir no poço, ele vai mandar um caminhão-pipa lá em casa. Ela não entendia. Será que ele vai botar água lá? Será que ele vai mandar Sabesp lá? Ela não entendia. E ele estava dizendo de algo espiritual. A água poderosa que nos livra de todo mal, que arma um escudo e as setas, os dardos inflamados do maligno não nos atinge. Entende? As flechas do maligno saem da boca das pessoas, não nos alcança. Pode fazer maldição,
pode ir para o cemitério, fazer trabalho, pode ir para a cachoeira, pode pôr o nome nosso. Você dá até teu RG para mim. Então, você quer meu RG? Eu te dou meu CPF. Vai lá. Pode fazer. Porque a água que nós temos dentro de nós, que nos purifica, nos santifica, nos abençoa e nos livra de todo mal. É a presença dessa água, é a presença de Jesus, que simbolicamente fala da água como um dos 7, né? Simbolicamente, um desses 7 vai evidenciar o Espírito Santo, que hoje Ele está entre nós, porque quando Jesus ascendeu ao céu, subiu ao Pai, Ele disse: pode ficar tranquilo, eu não vou deixar vocês órfãos, a minha água vai continuar com vocês, brotando de dentro, do interior de vocês, e todos aqueles que forem alcançados por essa água através da tua vida também. Por isso que Ele disse para ela: e do teu interior vai brotar água. Ele estava dizendo: ó, você vai beber, vai se saciar e você vai dar água que eu te dei para outras pessoas. Aleluia, Deus. E essa água que nós temos hoje, Glória a Deus. uma água pura, poderosa, Louvado seja o teu santo que tem nos nome, abençoado, Deus. guardado e livrado de tanto mal. Aleluia, Quantas Deus. coisas você pode, eu também, dizer: Senhor, muito obrigado, até que o Senhor me ajudou, quantas coisas nos livrou, não é verdade? Quem tem um testemunho, como tem o nosso irmão Rogério, e preciso um dia contar aqui, esse testemunho, quando tiver muita gente, o irmão vai contar esse testemunho em nome de Jesus, assim como vai contar lá também, Aleluia. em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé. Essa água, vamos orar pelos pedidos. Essa água, ela é pura e cristalina. Essa água está aqui hoje, querendo brotar, obrigado, querendo brotar no teu coração. Amém? Se você quiser receber essa água hoje, ela está aqui, jorrando entre nós e de dentro de nós. Porque nós temos essa água. Nós temos essa água para dar. Lembra quando Pedro e João estavam indo lá em Atos dos Apóstolos, né? Eles dois indo lá à porta do templo, todo dia para o culto, chegava no culto, saía do culto, tinha um homem coxo, ali, caidinho, pedindo esmola, desde a infância, né? Desde a nascença, aquele homem era coxo, andava, deixavam ele ali para conseguir esmola, e todo dia ele saía com um dinheirinho dali. Aí um dia eles vão olhar assim, pintaram os olhos nele assim: rapaz, todo dia a gente passa aqui, você está pedindo esmola, a gente é mais duro que pau de galinheiro, viu? Aí, nós não temos dinheiro não, mas o que nós temos, Aleluia, Deus. nós te damos. Aleluia. Ó, olha a água saindo de Pedro e João agora. Levanta e anda. Aleluia. E aquele homem saltou, deu um pulo e Aleluia. começou Glória a a Deus. andar. É a água que eles beberam Verdade, de Deus. Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pedindo Deus eterno Pai, no nome de Jesus. Nós oramos por esses pedidos que se encontram dentro desse cesto. A pedido diversos, Senhor, pessoas sofrendo, pessoas cegas, pessoas vivendo desemprego, vivendo, meu Pai amado, depressão, vivendo, Jesus, angústia, famílias inteiras sofrendo. Mas em nome de Jesus, a tua igreja está aqui orando para que essa água que um dia nós bebemos possa brotar também no coração delas, Senhor, e elas serão alcançadas pela infinita misericórdia, Senhor da glória. Alcança todas essas pessoas que estão sofrendo agora. Em nome de Jesus, seja o teu milagre sobre cada vida aqui, meu Pai, a nossa família. Visita, Jesus, visita a nossa parentela nesta noite. Visita os tão perto, estão longe. Visita a mãe, pai, irmão, filho, sobrinho. Visita toda a nossa parentela, Jesus querido. E haja milagre da tua parte. Cura, libertação, transformação. E que água, Senhor, vivas possam brotar também do interior dessas pessoas. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor tem dado. E amém. E assim, Glória a Senhor, Deus. meu Pai. Irmão,